Olá, meus amores, bom dia. Voltamos mais uma vez à nossa aula de matemática. O objeto de conhecimento dessa semana serão poliedros e corpo redondo. Para entender um pouco sobre poliedros e corpos redondos, nós primeiro precisamos entender as figuras bidimensionais e as figuras tridimensionais. E o que são isso? As figuras bidimensionais são aquelas que possuem apenas duas dimensões, altura e largura. As figuras bidimensionais, elas são chamadas de polígonos. Aqui nós temos algumas figuras bidimensionais ou polígonos. Percebam, aqui nós temos a altura, que eu vou representar pela letra A, e aqui nós temos a largura, que eu vou representar pela letra L. Vejam só, as figuras bidimensionais possuem apenas altura e largura. E se eu pegar esse polígono aqui, esse quadrado, ela é uma figura bidimensional, porque ela só possui altura e largura. No quadrado, a altura e largura são iguais. Se eu colocar essa figura sobre a mesa, ela vai ficar completamente contida sobre a mesa. Ó. Eu posso passar os meus dedos e ela fica contida sobre a mesa. Já as figuras tridimensionais, elas são diferentes. Elas possuem comprimento, largura e altura. Vejam só, aqui do lado eu coloquei alguns exemplos. As figuras tridimensionais, elas são formadas por polígonos também nas suas faces, certo? Mas elas são diferentes. Ao invés de duas dimensões, elas possuem três dimensões. Vamos observar aqui nessa figura. Aqui eu tenho a largura, aqui eu tenho a altura dessa figura e aqui ao lado eu tenho o comprimento dessa figura. E todos esses lados, eles são divididos em três partes para se formar essas figuras tridimensionais: vértices, faces e arestas. São as três partes das figuras tridimensionais. E o que é isso? Vamos lá. Primeiro, as faces são cada ladinho desse aqui, ó. Cada lado desse, e tem os outros que aqui não dá para ver, são chamadas de faces. Os pontinhos, que são os encontros das arestas ou das linhas, são chamados de vértices. E cada uma dessas linhas aqui, ó, linhas retas, são chamadas de arestas. Cada encontrozinho desse aqui, ou linhas planas, são chamadas de arestas. Para vocês entenderem melhor, vou mostrar um exemplo. Como eu falei, as figuras bidimensionais ficam totalmente contidas na mesa. A tridimensional, ela é diferente. Percebam. Aqui, eu não posso passar o meu dedo, ó, sob a mesa, por causa da altura que essa figura possui. Observem, ela tem aqui os lados ou faces, que é como a gente chama, ó. Tudo isso aqui a gente chama de face, ó. Tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces. Aqui do lado também são faces. Cinco faces, seis faces, certo? Essas são as faces formadas. Cada face dessa aqui foi formada pelo polígono retângulo. Aqui essas linhas retas ou linhas planas, ó, observem bem direitinho.
são chamadas de arestas, como eu mostrei para vocês ali. São as arestas, tá? Cada uma dessa daqui é chamada de aresta. Aqui eu tenho uma, ó. Aqui eu tenho mais uma aresta. Aqui eu tenho mais uma aresta, veja. Aqui eu tenho mais outra aresta. Cada linha plana dessa aqui é chamada de aresta. E temos muitas outras aqui também, certo? E as vértices? O que são as vértices? As vértices são esses pontinhos aqui, ó. Os encontros entre as arestas e as faces. Nós chamamos eles de vértices. Certo? Cada pontinho desse aqui a gente chama de vértice. Aqui eu tenho mais um vértice, percebam. Aqui eu tenho mais um vértice, olha só, os pontinhos. E do outro lado, vou fazer da mesma maneira. Ó, outro vértice da mesma maneira. Entenderam? As figuras tridimensionais, certo? Elas possuem 3 dimensões: a largura, a altura e o comprimento, certo? Repetindo, as 3 dimensões: a largura, a altura e o comprimento, ok? E elas sempre não ficam contidas na mesa, diferente dos polígonos ou figuras bidimensionais. Nós dividimos essas figuras tridimensionais, classificamos elas em 2 formas: não poliedros ou corpo redondo e poliedros. Os corpos redondos são formados por polígonos, certo? Geralmente círculos. Se vocês observarem aqui, nós temos a esfera, que é formada por um círculo. O cone, a sua base é um círculo. Aqui temos o cilindro, que a sua base também é um círculo. E as linhas, elas são sempre arredondadas, mesmo que não sejam todas linhas. Se possuir apenas uma linha arredondada, que é o exemplo do cone, é um corpo redondo. Já os poliedros, eles são diferentes. Eles não possuem linhas curvas como os corpos redondos. Eles possuem linhas retas, ou seja, linhas planas, certo? Todas as linhas dos poliedros, elas são retas. Observem aqui, nesse cubo, eu tenho apenas, ó, linhas planas. Eu não tenho nada arredondado. Da mesma maneira, todos os outros. E eu costumo dizer que para diferenciar de forma mais fácil, os corpos redondos, eles rolam com facilidade. Percebam, eu tenho aqui o exemplo de um corpo redondo. Esse aqui é o cilindro. Se eu soltar, ele vai rolar com facilidade. Esse é um cilindro, certo? Aqui, esse cilindro, ele possui 2 bases, ó, uma base, 2 bases, certo? Circulares, como eu falei para vocês, com formato no círculo. E possui aqui, ó, a face arredondada. Aqui eu tenho o cone. Esse também é um corpo redondo. Observem, ó, ele é formado por linhas curvas. Apesar dele ter linha reta aqui, ó, possui uma linha plana, mas ele possui também linhas curvas, que nesse modelo também, ó, formado por um círculo, como eu mostrei para vocês, certo? Como eu já tinha dito antes. Então, o cone também é um corpo redondo. E se eu soltar,
Perceberam? Ele rola com facilidade. Diferente dos poliedros, que são todos formados por linhas planas ou linhas retas, ok? Vejam só, aqui eu tenho um poliedro. Todas as linhas dele aqui, ó, são planas, todas. Eu não tenho nada arredondado. Se eu soltar, ele não rola com facilidade, certo? Mesmo que caia na horizontal, também não rola, ok? Esses poliedros, eles são classificados, gente, em dois tipos, pirâmides e prismas, certo? Vamos lá. Pirâmides e prismas. Já já nós vamos entender um pouco mais sobre as pirâmides e prismas. Aqui eu tenho, ó, um cubo, uma pirâmide de base hexagonal, uma pirâmide de base triangular, um paralelepípedo, que é igual esse exemplo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base triangular. Vamos compreender agora um pouco mais sobre os corpos redondos primeiro. Vamos lá. Os corpos redondos, como eu falei para vocês, eles são formados por linhas curvas ou possuem apenas uma linha curva e formado as suas bases por polígonos, círculos, chamados polígonos. Aqui eu tenho a figura tridimensional, certo? O corpo redondo montado e eu vou mostrar para vocês a planificação desse corpo redondo. Como ele fica depois de planificado. Vamos abrir aqui para vocês verem melhor. Vamos lá. Vamos lá. Abrir aqui para vocês. Aqui eu tenho a planificação do nosso cilindro. Antes de ser montado, ele fica exatamente dessa maneira. Lembram que eu falei que as figuras tridimensionais, corpos redondos ou poliedros, elas são formadas por polígonos? Pois é, vejam só. Aqui eu tenho o polígono, o retângulo, que é a sua face lateral. Aqui eu tenho duas bases, ó, duas bases formadas por círculos, ok? Então, esse corpo redondo aqui, ele possui duas bases, aqui, tá vendo? E possui uma face lateral. Uma face lateral. Mas se eu perguntasse para vocês, quantas faces possuem esse corpo redondo, esse cilindro? Vocês iriam contar todas, ó. 1, 2, 3. No total, ele tem 3 faces. As duas bases, mais a face lateral. 3 faces,
certo? Um exemplo de um objeto do nosso dia a dia, de um cilindro, é esse aqui. Esse é um desodorante para os pés, certo? E ele tem exatamente o mesmo formato do cilindro. Para vocês verem que a gente pode encontrar muitos objetos no nosso dia a dia que possuem o mesmo formato dessas figuras tridimensionais ou sólidos geométricos, tá? Aqui eu tenho mais uma figura, mais um corpo redondo, um cone, tá, gente? Eu vou também desmontar ele para vocês entenderem como é a planificação do cone, tá? Vejam só, observem aqui, como eu já tinha dito para vocês antes, ó, esse cone, ele possui linhas planas, aqui, ó, linhas planas, mas ele também possui as linhas curvas, por isso ele é um corpo redondo. Se ele tiver apenas uma linha curva, ele é um corpo redondo. A base desse cone, ela é circular também. Como eu falei para vocês, os corpos redondos, eles possuem a base circular. Como uma bola, a bola representa a esfera e ela é toda circular, certo? Os corpos redondos todos rolam com facilidade. Agora vamos para os poliedros. Os poliedros, como eu falei para vocês, são divididos em prismas e pirâmides. Vamos entender agora a diferença entre as prismas e os pirâmides. Aqui eu tenho duas pirâmides. Esta pirâmide aqui, ela é formada, ó, as suas faces laterais são todas em forma de triângulo e a sua base aqui é um quadrado. Essa outra pirâmide aqui, todas as suas faces são triângulo e a sua base também é um triângulo. Por quê? As pirâmides, elas sempre terão as suas faces laterais em formas de triângulo, podendo mudar apenas as suas bases. Aqui nós temos um triângulo, aqui nós temos um quadrado. Se essa pirâmide tivesse 5 lados, nós teríamos um pentágono, certo? Então, todas as pirâmides, elas possuem apenas uma base com um polígono qualquer e as suas faces laterais são todas formadas por triângulos. Aqui eu tenho o sólido geométrico montado. Vou abrir para vocês e vou mostrar como é a planificação dessa pirâmide, tá? Vejam só como é a planificação dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide, formada todas faces laterais por triângulos, que para ser pirâmide tem que ser assim, e a sua base com um polígono quadrado. Nós chamamos essa pirâmide de base quadrada, porque a sua base tem a forma de um quadrado. Essa outra pirâmide aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a planificação dessa outra pirâmide, tá? Essa daqui é uma pirâmide de base triangular. Por quê? Porque a base dela, certo? Aqui, ó, a base dela é em forma de um triângulo. Então, ela é chamada de pirâmide de base triangular.
Perceberam que a pirâmide, qualquer modelo de pirâmide, vai ter as suas faces laterais em forma de triângulo, podendo mudar apenas a sua base, certo? Pode possuir a base com o formato de qualquer um outro polígono, ok? Agora vamos aos prismas. Prismas diferentes da pirâmide que possui apenas uma base, os prismas, eles possuem duas bases exatamente iguais e as suas faces laterais são formadas por retângulos. Ó, percebam, as faces laterais aqui são todas retangulares e aqui as suas bases, aqui eu tenho uma base pentagonal. Por quê? Porque é formada por um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quando o polígono possui 5 lados, a gente chama ele de pentágono. Uma base, duas bases exatamente iguais. Então, os prismas, eles possuem, diferente da pirâmide que só possui uma base, certo? Eles possuem duas bases exatamente iguais e as suas faces laterais são retangulares. Aqui eu tenho o sólido geométrico. Vou mostrar para vocês a planificação desse sólido geométrico, desse prisma, certo, gente? Vou mostrar para vocês aqui. Vejam só. Como eu já tinha falado para vocês, ó, o prisma possui exatamente duas bases, nesse caso aqui, ela é chamada de prisma pentagonal, porque as bases são em forma de pentágono, e o restante, ó, todas as faces laterais são formadas por retângulos, como eu tinha dito antes. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Por quê? Eu tenho as faces laterais em forma retangular e as bases idênticas em forma de triângulo. Ó. Uma, duas bases iguais em forma de triângulo. Então, nós chamamos esse prisma aqui de prisma de base triangular, porque as suas bases são formadas por triângulos. Vou mostrar para vocês a planificação também desse prisma, para vocês compreenderem melhor, tá? Percebam, assim como esse outro prisma, as faces laterais dele são formadas por retângulos e as duas bases iguais são formadas por triângulos. Por isso, esse prisma é chamado de prisma de base triangular, tá certo? Então, relembrando, as pirâmides, elas possuem as faces laterais em formas de triângulo e podendo variar as suas bases, sendo que ela possui apenas uma base, certo? Os prismas possuem duas bases, também podendo variar a forma, os seus polígonos, e a sua face lateral é em forma de retângulo, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leiam a atividade com bastante calma, tá? E bons estudos para vocês. Um beijão, até a próxima!